Olá pessoal, hoje nós vamos dar início às nossas revisões da disciplina de Introdução à Teoria dos Números e vamos falar inicialmente dos números inteiros, que foi o nosso primeiro conteúdo a ser estudado, tá? Então, os números inteiros é representado por essa letra aqui, Z, né? E ele é formado por todos os números inteiros positivos e negativos com a inclusão do zero. O conjunto dos números inteiros é munido de duas operações, que é a adição e a multiplicação. E a partir dessas duas operações, a gente tem algumas propriedades que caracterizam o conjunto dos números inteiros. Então, que propriedades são essas, né? A gente tem aqui a associatividade, que é essa primeira propriedade, tanto para a adição quanto para a multiplicação, ou seja, que a ordem dos três números inteiros, a ordem que você soma ou multiplica eles não vai importar, o resultado vai ser o mesmo. Temos também a comutatividade, que diz que a ordem com que você soma dois números ou multiplica dois números também não vai importar, porque o resultado é o mesmo. A terceira propriedade aqui em ambos é chamada de elemento neutro. Para a adição, o elemento neutro é o zero, tá? Que o zero somado a qualquer número, qualquer elemento, vai ser sempre ele. E na multiplicação temos o 1, que o 1 multiplicado por qualquer número sempre vai dar o próprio número. Para a adição aqui nós temos ainda o elemento simétrico, tá? Ou seja, vai existir um número que a gente vai chamar de menos A, que quando eu somo com o elemento A, o resultado vai ser zero. Se o A for positivo, o simétrico dele vai ser negativo. Se o A for negativo, o simétrico vai ser positivo. E por último, temos aqui a distributividade, que ela relaciona produto e soma aqui em uma mesma operação, ou seja, A que multiplica B mais C é a mesma coisa de eu fazer A vezes B e somar com A vezes C. Também temos aqui a propriedade cancelativa, tá? Que ela diz o seguinte: se eu tenho A, B e C números inteiros e eu tenho a soma A mais C igual a B mais C, então significa que A igual a B, ou seja, como se eu pudesse exatamente cancelar esse C aqui de ambos os lados da igualdade. O mesmo acontece com o produto, né? Se A vezes C é igual a B vezes C, então A vai ser igual a B, desde que esse C aqui ele seja diferente de zero, já que a gente não pode ter a divisão por um número igual a zero. Aqui nós temos outras definições acerca do conjunto dos números inteiros, né? A primeira delas é em relação a um subconjunto inteiro, subconjunto de Z, né? A gente diz que esse conjunto ele é limitado inferiormente se existir um número inteiro que é menor do que todos os elementos que vão estar dentro dele, tá? Então, para qualquer elemento dentro desse conjunto, se existir alguém que for menor do que eles, então o conjunto é dito limitado inferiormente. E se dentro desse conjunto tem um elemento que é menor ou igual que todos os outros, a gente diz que esse elemento é chamado de elemento mínimo, tá? E o elemento mínimo ele é denotado dessa forma, é igual ao mínimo do conjunto A. Analogamente, a gente define o conjunto limitado superiormente como sendo um conjunto que tem um elemento fora dele que é maior do fora ou dentro dele, né, que é maior do que todos os outros, e o elemento máximo que é o maior elemento de dentro do conjunto. Temos também o princípio da boa ordem ou o princípio da boa ordenação, que é aqui o PBO, né, que ele diz o seguinte: todo conjunto não vazio de inteiros não negativos vai conter um elemento mínimo. Então, qualquer conjunto de números inteiros não negativos, ou seja, que os elementos são maiores ou iguais a zero, vai ter um elemento mínimo, ou seja, um número que é menor do que todos os outros. Temos também o princípio da indução matemática, abreviado aqui por PIN, né? Diz o seguinte: seja A um inteiro dado, então para cada inteiro n maior ou igual que A, vai estar dada uma afirmação P de n de forma que P de A é verdadeira. Se para um inteiro K maior ou igual que A, P de K é verdadeira, então P de K mais 1 também é verdadeiro. Então, se acontecem essas três condições, né, essas duas condições,
Então, significa que essa afirmação P de n é verdadeira para todo n maior ou igual que A. Resumindo, nós temos aqui 3 passos a serem verificados no princípio da indução. Eu vou verificar a propriedade válida para o A, que é o primeiro termo a ser verificado. Vou afirmar que vale para P de K e vou verificar se vale para P de K mais 1. Né? Esse primeiro passo é chamado de base de indução, essa afirmação é chamada de hipótese de indução e o passo indutivo é o último passo que a gente tem que verificar se é verdadeiro. Tá? Então, vamos para os exemplos para verificar como é que a gente utiliza o princípio da indução matemática. Então, aqui nós temos o primeiro exemplo, né? Mostrar por indução que para todo n natural, 2 vezes 1 mais 2 vezes 2 mais 2 vezes n é igual a n ao quadrado mais n. Então, sabemos que n é natural. Então, o primeiro número que a gente tem que testar é o n igual a 1. Tá? Então, vamos verificar se essa igualdade ela é válida para o n igual a 1. Então, ou seja, o primeiro termo aqui, né, eu vou substituir, então fica 2 vezes 1. E aqui do outro lado da igualdade, eu substituo o n por 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1. Resolvendo aqui, 2 vezes 1 é 2. 1 ao quadrado é 1 mais 1, 2. Ou seja, a igualdade é verdadeira. Então, o primeiro passo é verdadeiro. Pronto, depois de verificar o primeiro passo, a gente vai afirmar a nossa hipótese de indução, que é o n igual a k. Então, vamos ter 2 vezes 1 mais 2 vezes 2 mais reticências, 2 vezes k é igual a k ao quadrado mais k. Ou seja, vai ser a minha mesma igualdade que eu já tenho em função de n, só que no lugar de n eu vou substituir por k, certo? Então, essa é a minha hipótese de indução. E o que eu tenho que verificar é o passo n igual a k mais 1. Né? Ou seja, eu vou somar um outro termo aqui desse lado, né, da igualdade. E do outro lado, onde tem k, tem que aparecer k mais 1. Ou seja, no final, a minha conta ela tem que aparecer o seguinte, né? K mais 1 ao quadrado mais k mais 1, né? Já que eu quero que no lugar aqui do k apareça k mais 1. Posso até desenvolver isso aqui, tá? Então, vai ficar aqui. K ao quadrado mais 2k mais 1, que é o desenvolvimento desse quadrado perfeito aqui, mais k mais 1 aqui na frente. Resolvendo isso aqui, temos k ao quadrado mais 3k mais 2. Professor, por que você está fazendo essa conta aqui do lado? Para que no meio das contas aqui, caso a gente chegue nessa situação, nós vamos saber que isso é equivalente ao que a gente quer encontrar, né? Que é o k mais 1 ao quadrado mais o k mais 1. Então, essas três contas aqui, elas são equivalentes. Então, se eu chegar em uma delas, eu vou chegar no resultado que eu quero, que é o k mais 1 ao quadrado mais k mais 1. Então, continuando aqui, né? Vamos agora somar o termo k mais 1 no meio dessa igualdade, tá? Então, nós temos, vamos repetir, até o 2k, então fica 2 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 2 vezes k. E o próximo termo, que é 2 vezes k mais 1, tá? Então, somamos aqui o termo seguinte da nossa igualdade. Mas vejam o seguinte, tudo isso aqui, ó, é k ao quadrado mais k, né? Então, isso aqui é k ao quadrado mais k. Então, multiplicando aqui, né, fica 2k mais 2, certo? Então, substitui tudo isso aqui pela minha hipótese de indução, que é k ao quadrado mais k, e só multipliquei aqui o outro lado. Se eu somar aqui, ó, esse k mais 2k vai ficar k ao quadrado mais 3k
mais 2, certo? Mas isso aqui é quem, né? Pelo que a gente fez aqui do lado, isso é k mais 1 ao quadrado mais k mais 1. Ou seja, k mais 1 ao quadrado mais k mais 1. Que era o que a gente queria provar, certo? Vamos agora para o próximo exemplo, que está relacionado com desigualdade, tá? O princípio de indução, tanto ele pode ser mostrado para igualdades, quanto para desigualdades. E a nossa desigualdade é a seguinte: 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1 mais 3 elevado a n é menor do que 3 elevado a n mais 1 para todo n maior ou igual que 0. Então, sabemos que o passo inicial é o n igual a 0, né? Então, vamos verificar a desigualdade. Desse lado, vamos ter 3 elevado a 0 menor que, do outro lado, 3 elevado a 0 mais 1, né? Substitui aqui o n por 0. 3 elevado a 0, a gente sabe que é 1, né? Qualquer número elevado a 0 é 1, exceto o próprio 0. 0 mais 1 é 1, 3 elevado a 1 é 3. Então, temos aqui 1 menor que 3, ou seja, isso é verdadeiro. Então, a base de indução já foi comprovada. Vamos agora afirmar, né, a nossa hipótese de indução, que é n igual a k. Então, repete tudo isso aqui, né, fazendo apenas a mudança do n para o k. Então, onde tem n, eu vou substituir por k, certo? E o próximo passo é o n igual a k mais 1. Então, de novo, né, eu vou fazer aqui separado o que é que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar que somando o 3 elevado a k mais 1 aqui, e aqui vai aparecer 3 elevado a k mais 2, né? Ou seja, vai ficar essa soma todinha aqui, 3 elevado a 0, mais 3 elevado a k, mais 3 elevado a k mais 1, é menor do que 3 elevado a k mais 1, né? Que é k mais 2. Então, nós temos que mostrar que vale essa desigualdade aqui, tá certo? Então, como eu quero que apareça 3 elevado a k mais 1 desse lado da igualdade, né? Então, eu vou somar em ambos os lados, tá? 3 elevado a k mais 1, que é o termo que falta para completar essa parte da desigualdade. Então, somando aqui, né, o 3 elevado a k mais 1 em ambos os lados, vamos ter o seguinte: 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1 mais 3 elevado a k, que é o que eu já tinha, mais 3 elevado a k mais 1, tá? Que é o termo seguinte. Só que se eu somei esse termo do lado esquerdo, para manter a desigualdade, eu também tenho que somar no lado direito. Então, vai ter o 3 elevado a k mais 1 que já tinha, mais o 3 elevado a k mais 1 que eu somei aqui, tá certo? Mas vejam o seguinte, eu tenho duas vezes esse número aqui, né? Essa parcela aqui, ela aparece duas vezes. Então, é porque isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3 elevado a k mais 1, tá certo? Então, ó, como aparece aqui a parcela duas vezes, então fica duas vezes ele. É como se tivesse a e a mais a é duas vezes a, certo? Então, essa igualdade aqui é elevada. Então, vejamos o seguinte, né? Vamos ter essa desigualdade, 3 elevado a 0, mais 3 elevado a 1, mais 3 elevado a k, mais 3 elevado a k mais 1, é menor do que essa coisa. Menor do que 2 vezes 3 elevado a k mais 1, tá? Chegamos na resposta? Ainda não. Mas vejam o seguinte, ó. O 2, para que apareça k mais 2 aqui, né, eu preciso multiplicar esse termo aqui por 3, tá certo? Mas vejam o seguinte, o 2 vezes 3 elevado a k mais 1, isso aqui é menor, né, do que 3 vezes 3 elevado a k mais 1, certo? Porque 2 é menor do que 3 e esse outro termo é comum, tá? Então, significa, se
Se 2 é menor do que 3, né? Então, 2 vezes 3 elevado a k mais 1 é menor do que 3 elevado a k mais 1. Mas esse produto aqui é quem, né? É 3 elevado a k mais 2, que é a continha que a gente quer chegar. Então, esse termo, 2 vezes 3 elevado a k mais 1, é menor do que 3 elevado a k mais 2, tá? Então, só para simplificar, né, eu posso retirar essa parte aqui do meio da desigualdade. Então, vamos ter exatamente o que a gente quer mostrar, né? 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1 mais 3 elevado a k mais 3 elevado a k mais 1 é menor do que 3 elevado a k mais 2, que era o que a gente queria provar aqui desde o início. Tá bom, pessoal? E assim a gente encerra os exemplos de indução matemática.